gente, meu nome é Clara Lemos, eu faço parte do blog Universo Gótico e vim contar para vocês um pouquinho desse universo que o nosso site fala. Trouxe também alguns elementos, os principais autores e até a participação do Brasil nesse meio romântico. E falando em romântico, é necessário conhecermos o romantismo, que é o contexto em que o universo gótico é aplicado. Mas o que seria esse romantismo falado por tantas pessoas? Ele é simplesmente um movimento artístico, criado lá na Europa no século XVIII e que durou até meados do século XIX. Esse movimento tem muitas vertentes, mas hoje nós vamos abordar uma em específico, o romantismo gótico. E onde surgiu esse romantismo que nós tanto falamos no site? Bom, ele surgiu através de uma obra escrita por Horace Walpole em 1764, chamada O Castelo de Otranto, uma história gótica. É uma obra muito marcante, porque em um cenário de costumes e valores voltados para a tradicionalidade, esse autor teve a audácia de montar uma história com castelos sombrios, masmorras, portas falsas, tudo sendo frequentado por heróis e vilões, e trouxe ainda uma adição que deixou tudo muito importante para a época: a sobrenaturalidade. Bom, pensando nessa sobrenaturalidade, é legal a gente conhecer os elementos que compõem o universo gótico. Começando pelos personagens, eles tinham que ser sempre muito melodramáticos, a fim de estimular o leitor a acessar os seus mais profundos e íntimos sentimentos. Cada passo da história era conduzido pelo mistério, pela morbidez, a dúvida e o pessimismo. Voltando ao que eu havia falado sobre a época e os costumes, esse autor afrontou a sociedade e, portanto, a gente pode dizer sim que esse universo é muito marcante na história da literatura. Agora que a gente já conhece um pouquinho desse universo, eu vou citar para vocês alguns dos principais autores do universo gótico, começando pelos internacionais, que são Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire e Lord Byron, que são os maiores destaques internacionais do romantismo gótico. Mas e o Brasil? Aonde ele se encaixa? Bom, o principal fato histórico que trouxe o romantismo gótico para o Brasil foi a independência, porque ela reforçou o nacionalismo, que é essa busca pela nacionalidade, pela identidade cultural. Então, trazendo o universo gótico para o Brasil, nós temos a formação da segunda geração, que também é conhecida como ultrarromântica. Então, atenção, no Brasil, nós podemos falar sim que houve um movimento do universo gótico, mas que aqui ficou conhecido como ultrarromântico e que faz parte da segunda geração. Mas o que ele marca? Bom, ele marca o sentimentalismo, o pessimismo, individualismo, morbidez, noturnismo, o medo de amar e o sofrimento. É muito característico do romantismo gótico trazer pra gente todos esses temas mais pessimistas, mais mórbidos de escapismo, e aqui no Brasil não seria diferente. Então, pensando nessas obras produzidas nessa segunda geração, nós temos alguns principais autores, que seriam Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela e Souza Andrade. Então nós percebemos que tanto no Brasil quanto quando iniciou lá na Europa, no século XVIII, o romantismo gótico vem seguindo com essas características que tornam todas as obras mais fascinantes e incríveis, que nos fazem refletir sobre o nosso comportamento e sobre os nossos sentimentos. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês acessem o nosso blog para mais informações, para assistirem os filmes recomendados e terem acesso às obras comentadas e um pouquinho mais sobre o conteúdo de Universo Gótico. Abaixo eu trouxe algumas referências utilizadas que vocês podem usar para pesquisar mais sobre esse universo tão incrível e fascinante. Muito obrigada e até mais!